Olá, amigos, boa noite. Hoje um dia difícil para todos nós. Esse aqui é o roteiro do programa de hoje. Cuidadosamente preparado pelo nosso jornalismo. O pessoal ficou desde cedo hoje, pela manhã, preparando as notícias do dia. O pessoal do departamento comercial fechando os contratos, acertando os textos, procurando fazer com que o SIC News hoje fosse um jornal igual a todos, mas sempre um pouquinho melhor quando a gente conseguia. Mas nós estávamos, desde sexta-feira já, sábado, com o coração apertado. Hoje à tarde eu recebi uma mensagem da Flavinha, uma das filhas do professor Peixoto. Ele tem 3 filhos, 2 meninas e um jovem. E ela me dizia que o professor Peixoto teve que ser entubado. Ele enfrentou um cateterismo ontem, mas lamentavelmente hoje ele passou muito mal, teve uma piora no seu quadro, precisou ser entubado. E nas palavras da própria Flavinha, nossa queridíssima amiga, o médico disse que dificilmente ele voltaria desse estágio. Mas nós tínhamos muita esperança ainda. Porque o professor Peixoto, a questão de 2 anos atrás, passou por outra dificuldade. Depois eu vou receber essa informação, vou confirmar, mas pelo menos 30, 40 dias hospitalizado. Ele passou muita dificuldade e um dos médicos chegou a dizer, ele foi lá em cima, falou com o pai e voltou. Então a gente se agarrava muito nisso, nessa valentia, nessa força, até nessa teimosia do professor Peixoto. Ele era um teimoso, mas lamentavelmente dessa vez ele resolveu não teimar e aceitar a convocação do Eterno, como ele gostava de chamar Deus Pai Todo-Poderoso. Enfim, hoje o programa está diferente. Vocês estão vendo aqui cadeiras vazias? Acho que deveria ter mais uma cadeira aqui, se possível, porque uma delas será do... Está faltando ainda cadeira? Vamos trazer, né? É porque quando eu cheguei aqui, eu já mudei tudo. Eu já fiz um desenho completamente diferente. Cheguei aqui depois do jornal estar iniciado. Eu disse, tragam aqui, porque eu chamei o Beni Andrade para cá, está chegando agora. Chamei o Sérgio Pires para cá, está chegando agora. Chamei o Joacir Loura Júnior para cá. Acabei de falar com o Irã Galo, outro dos dinossauros, mas está em Brasília. E fui eu que dei a notícia lamentável ao Irã Galo. Pedi para o Irã mandar um vídeo para cá, deve estar chegando daqui a pouquinho. O lamento de Irã Galo com a partida do nosso querido professor Peixoto. Vamos falar um pouquinho desse que partiu alguns minutos atrás. O Grupo SIC, encontrei pessoas aqui já quando cheguei, todos em estado de luto, todos devastados, semblantes destroçados,
Até a Nathalie hoje não está tão bonita quanto dos outros dias. Não são os meus olhos, não. É ela que está refletindo toda a dor que ela está sentindo por dentro com a notícia que acaba de receber também. É porque eu sempre digo aqui, hoje você está mais bonita do que ontem. Não é assim? E até a Nathalie conseguiu, aliás, o professor Peixoto conseguiu deixar a Nathalie, pela primeira vez, no dia atual, menos linda que no dia anterior. E agora, para você refletir junto comigo. O papo de redação nunca mais será o mesmo. É com o coração em frangalhos e com a alma despedaçada que esse editorial dedica alguns minutos à memória de uma das pessoas mais queridas que fizeram parte das nossas vidas. O professor Peixoto. O papo de redação nunca mais será o mesmo. O nosso querido, amado, genial, engraçado, bondoso, inofensivo e inesquecível professor Peixoto foi morar lá no céu. E com certeza já está ao lado do Criador. O papo de redação nunca mais será o mesmo. Há uns 2 anos atrás, o nosso professor Peixoto já havia nos pregado um susto. Nos disse o médico, na época, que ele foi ao céu e voltou. Seu lindo coração, aliás, de nós era o que tinha o mais lindo e bondoso coração. Acreditem nisso. Mas dizia eu, seu lindo coração parou de bater. Mas voltou. Talvez até porque era um homem teimoso. Quando botava algo na cabeça, nada conseguia mudar aquele seu pensamento. Imagino que Deus, naquela época, já precisasse dele lá no céu. Mas teimoso como um velho dinossauro, ou como um dinossauro velho, como queiram, teimou e voltou. Agora, não teve jeito. O professorzinho, como eu gostava de chamá-lo da intimidade, se rendeu ao pai. E agora, o papo de redação nunca mais será o mesmo. Mas é preciso dizer que o professor foi embora feliz. Feliz. Ele era incansável quando falava de sua verdadeira vocação. Embora fosse aplaudido pelos alunos ao final de suas aulas, meu filho Marlon, e atual gestor do nosso grupo SIC, foi aluno dele na faculdade de administração. E é testemunha viva disso. Suas aulas terminavam em aplausos, pois, mais do que uma aula, era um espetáculo de improvisação e performance. O papo de redação nunca mais será o mesmo. E por que foi embora feliz, como eu falei ainda agora? Porque tinha uma linda família que o amava. E porque nos seus últimos anos se encontrou com a sua real vocação, que era a de um exímio e nato comunicador. Era de nós também o que melhor, muito melhor, sabia comunicar.
embora pudesse se dizer que entre nós, como radialista, o homem de televisão fosse um novato. Mas era um gênio. Quando ligava o microfone ou lhe apontava uma câmera, a câmera de TV, ele assumia um personagem maravilhoso, contestador, engraçado, ácido, bondoso, pregador. O papo nunca mais será o mesmo. Professorzinho não era para o senhor ter ido embora tão cedo. Já há um vazio em todos nós. Seus milhares de telespectadores e ouvintes estão certamente agora a chorar a sua partida. O senhor já era alguém da família de tanta gente. Para muitos e muitos, o senhor, dentre nós, para muita gente, como eu dizia, o senhor era o preferido. Primeiro foi Sérgio Melo, que o coração parou e levou embora. Agora, o senhor. E eu lembro que eu sempre dizia, quando o Sérgio Melo partiu, que ele, Sérgio Melo, era o melhor de nós. O senhor, professor, chegou para substituí-lo e, de novo, Deus Pai leva o melhor de nós. Definitivamente, o papo de redação nunca mais será o mesmo. Este é o SIC News, o jornal que chora a partida de um querido comunicador e, acima de tudo, um querido amigo que vai morar para sempre nos nossos corações. Minha querida coleguinha Nathalie, o Sérgio Pires já chegou? Já está. Chega aqui, Serginho, chega aqui. Tá com o microfone? Não. Tem que pegar o microfone aí e pedir para a pessoa ver como é que faz isso. Tem ali o microfone de mão. Mas, enfim, o Sérgio Pires sempre é o primeiro a chegar, porque ele não escova os dentes, não lava a cara, né? Não toma banho, não penteia o cabelo. Meu lamento, Sérgio Pires. Everton. Será que Por nós favor. merecemos essas coisas todas, hein? Ai, meu Deus do céu. Serginho, como é que tu recebesse a notícia? Onde é que tu estavas? Apavorado. Eu tô Mas ainda... onde é que tu estavas? Eu estava em casa, doutor Joacim. Microfone, por favor. Eu estava em casa, o doutor Joacim me ligou, fez essa deferência, me dizendo que tinha recebido a notícia. Eu tinha falado com a Flavinha, filha dele, no final da tarde, tá? Bem no final da tarde. E ela foi bastante pessimista. Ela me disse, olha, Sérgio, a família já está preparada. Estamos perdendo as esperanças. E eu disse a ela, olha, não vamos perder a esperança, não, vamos para a luta, o professor sempre foi muito forte e tal. E aí, horas depois, recebi a notícia e fiquei em estado catatônico. Primeira ligação que eu recebi... Vocês tiverem imagens aí do professor Peixoto, foi tudo... Gente, a tragédia aconteceu faz pouco mais de meia hora. Recente. Nós ainda estávamos... Nós não estávamos preparados para a partida do professor Peixoto. Não estávamos. Se estivéssemos preparados, teríamos já, desde sexta-feira, procurado material, juntar material, essa coisa toda, mas a gente... Antes de sermos profissionais, nós somos ainda amadores quando se trata de gente nossa, de amigos, de coisas que ferem o coração da gente, porque a gente não quer se ajeitar, se preparar para essas coisas, porque a gente não aceita. E quando veio a notícia, nós tivemos que aceitar. Olha ali, ó. Olha lá ele, olha lá, ó. Lá está ele. Está aí, ó. Sim, Sérgio.
Bom, aí a primeira ligação que eu recebi foi de um amigo dele, um amigo de muitos anos, que se chama Júnior Gonçalves, chefe da Casa Civil do governo. Estava assustado e tal. Depois recebi mais 3 ou 4 ligações em seguida, Everton, de pessoas querendo saber se a notícia era verdadeira. O Paulo Afonso, assessor do prefeito Léo Moraes, me ligou há pouco também. Enfim, o Eliane lá do Rondônia Agora, os amigos todos. As pessoas não estão acreditando. Eu não estou acreditando ainda. Eu tô ainda em estado de catatônico em relação a isso. Imagina, o professor Jorge Peixoto, ele era uma espécie de coração pulsante dos dinossauros. Onde eu ia, as pessoas primeiro perguntavam por ele, depois perguntavam pelos outros. Então, ele é um personagem que vai ficar na história da SIC TV, da Rádio Parecis, e mais que isso, na nossa história, na minha história pessoal. Mais do que isso, Sérgio, ele vai ficar na história de Rondônia. Sem dúvida. Da comunicação desse estado. Porque ele se descobriu comunicador já agora, há poucos anos atrás, quando veio para cá. E quando começou a participar dos programas, e ele sempre nos dizia, eu sou muito mais feliz hoje do que faço, ensinando pelo rádio, ensinando pela televisão, do que numa sala de aula. Porque ele era um comunicador nato, o cara nasceu um comunicador. E era um comunicador como poucos ou como ninguém, praticamente, nesse estado. E ele criou esse personagem também, né? Porque ele muitas vezes entendia que ele estava errado, mas ele mantinha a posição para ter a voz dissonante. E ninguém pedia isso para ele. Pelo contrário, a gente se irritava às vezes com ele, porque a gente tentava botar na cabeça dele. Mas como é que vai mudar, a gente imaginava assim, um burro velho desse, mudar a cabeça dele? Mas ele, depois que cortava para o intervalo, ele começava a rir e demonstrava que ele, na verdade, estava sustentando alguma coisa que era insustentável e ele sabia que era. Mas aí, me diga uma coisa, tem um melhor comunicador do que esse, que vai até para o sacrifício de manter opinião que não se sustenta, e ele fica sustentando para provocar polêmica? Quer dizer, é um negócio incrível. E eu quero dizer que ele era um querido, uma pessoa querida, bondosa, gentil, educado, beijava a gente, ele beijava a gente, às vezes ficava constrangido. Ele beijava todo dia a careca do Beni antes de ir embora. É verdade, é verdade. Agora, o professor Peixoto, ele era, acima de tudo, bondoso. Acima de tudo. Para mim, a marca principal dele era a bondade. Eu nunca vi, gentileza. Nunca ouvi o professor Peixoto reclamar de alguém. Falar mal de alguém. Não é que nenhumas de outras aqui, que passa o tempo todo falando mal. Eu tenho ouvido isso. Brincadeirinha. Essa aí é outra querida demais. Olha só. Mas o professor Peixoto nunca dedicou um minuto que fosse da vida dele para reclamar de alguma pessoa, para falar mal de alguma pessoa. Ele tinha conceitos, aí é diferente. Ele não gostava do Trump, ele não gostava do Milley, né? Bolsonaro. E outra coisa, enganam-se aqueles que acham que o Peixoto era um homem de esquerda. Isso também era o personagem dele. Era o contestador. Mas, enfim. Eu preciso revelar uma coisa que ele me falou há alguns dias atrás, sei lá, um mês atrás, numa brincadeira que nós vivíamos brincando nos intervalos. Ele disse, eu acho que o Beni estava junto, ele disse, Sérgio, se eu morrer antes de vocês, eu quero que vocês saibam, eu sou a pessoa mais feliz do mundo desde o dia que eu entrei nesse programa dos dinossauros. Dá para acreditar numa coisa Ele dessa? sempre falava isso. E falou isso textualmente. Eu não lembro se o Beni estava junto, mas o Flávio, sem dúvida, o Flávio Dantas, que é o nosso homem do som, ouviu essa história. Então ele estava apaixonado, ele estava perdidamente apaixonado pelos... Olha só, a última mensagem que eu recebi dele foi no dia 31 de dezembro.
Meu mestre, desejo que tenhas um ótimo 2025, que sejamos felizes na precisa medida da vontade do Eterno. Nunca se esqueça de que ser-lhe-ei eternamente grato pelo valioso presente de sua amizade e pela relevante oportunidade que me deu de poder, de alguma forma, servir a humanidade por meio da comunicação. Uma pessoa sem bom propósito na vida não é melhor do que uma pedra no caminho. Querido. Esse era o nosso Gênio. também filósofo, Gênio. professor Jorge Peixoto. Olha aqui o que diz Basílio Leandro, nosso querido amigo, chegando Beni Andrade. Meus sinceros sentimentos, meu irmão. Seu sofrimento está explícito, diz ele, mas estou me segurando aqui. Beni, por favor, chega aqui. Sargento de Moraes. Boa noite, meu amigo, meus sentimentos ao Grupo SIC e aos dinos. Esse falecimento do professor nos pegou de surpresa. Foi como a morte do Ayrton Senna. Vai em paz, professor, descanse em paz. Você está em nossas memórias, diz aqui o Sargento de Moraes. Olha só aqui, tem mais gente aqui. A empresária Márcia Ribeiro. Everton, meu Deus, não tem condição essa notícia sem palavras. Diz que vocês se enganaram, não é verdade, não acredito. O mais engraçado, o mais legal, dizendo a empresária da dona moda feminina, Márcia Ribeiro. Agora estou ligando aqui sem querer. Ellen Kátia, nutróloga, nutricionista. Meu Deus, puxa, professor Peixoto, eu não acredito. Acreditas, Beni? Boa noite. Boa noite, Everton. Boa noite. O boa noite é apenas uma formalidade, né? Formalidade. Não dá para acreditar, né, rapaz? É difícil. Me desculpe, mas é difícil. O emocional da gente se arrebenta porque um amigo, um irmão, um colega de trabalho. E vou te dizer outra coisa, viu, Beni? Tu não vai ter mais o beijinho na cabeça todo dia. Exatamente isso. É complicado. E Ele, assim. ele vinha aqui atrás do Beni, desculpa, Beni. Ele chegava aqui atrás do Beni. Mostra aqui, por favor. Toda vez. Dá para cortar aí? Tá. Ele chegava aqui atrás do Beni. Tira um pouquinho isso. Chegava aqui atrás do Beni. Tchau, Beni. E dava um beijo. E vai embora. Dava um beijinho. Até amanhã. Dava um beijinho. Todo dia. E agora, com quem que eu vou brigar? Não, eu fico pensando, menino, nós tivemos debates grandes, pesados. Não tenha dúvida. E terminava, dava um intervalo, a gente morria de rir, ele vinha abraçar e beijar Agora, e pedir. Eu tinha ele como a minha bengala. Porque é aquela coisa, cara, assuntos diferentes, né, debates diferentes, para quem eu vou recorrer? Terminava o programa. Professor, o que é isso? O que é aquilo? Como é que funciona isso? Porque o conhecimento que ele tinha, né, além da inteligência, vai fazer uma falta muito grande. Nossa. Eu não sei se você ouviu o meu editorial, Beni, devia estar te arrumando, correndo, mas eu dizia, o papo de redação nunca mais será o mesmo. Com certeza, Everton, com certeza. Olha aqui a nossa querida Dandara mandando para mim um recadinho, lamentável, notícia muito triste. Notícia que não queremos acreditar, que Deus possa estar confortando. Alexandre Porto, lá da UNAMA, meus sentimentos, era muito gente boa, o professor Peixoto. Lucélia Santos, que não é atriz, boa noite, meu Deus, que tristeza. Com essa notícia da partida do professor Peixoto, esse dinossauro vai fazer muita falta, meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Lucélia Santos. Graça Seabra, lá de Araçatuba. Que tristeza, Everton, o que aconteceu?
Acabei de ligar e tenho essa triste notícia, agora com quem vou brincar? E brigar também, né, Graça? Meus sentimentos a todos da família SIC. Rádio Parecis, estou desolada. A Graça entrava nas brincadeiras do Peixoto, brigava com ele, brincava com ele. Enfim, é uma tristeza. O Rarim Freitas, lá do Três Marias. Poxa, muito triste. Meus sentimentos a todos do Grupo SIC, amigos e familiares. José Leite Ferreira, o Leite. Everton, noite triste, porque o mestre Peixoto, que aprendi a amar, se foi. Que minhas rasuras com ele, sempre lindas. E agora, com as lembranças, que sejam eternas em nossos corações. Vá em paz, professor Peixoto. Olha o nosso professorzinho aqui, olha que coisa linda. Querido. Sempre com o seu indefectível boné, O nosso querido... o seu brinco, e também tinha as suas correntes, né? Penduradas no pescoço. É o nosso querido velhinho Ranzinza, que a gente chamava. Verdade. Uma das coisas que caracterizava muito, e eu gostava muito, é que ele aceitava as brincadeiras, até as brincadeiras, qualquer Claro. brincadeira que Todas. Nós colocamos ele dançando como se fosse ele Na gafieira. na gafieira. Nós fizemos de tudo com o professor Não, Jorge. é bom dizer, às vezes eu brinco com o Beni fica bravo comigo, vai Não, embora do vai programa. embora, ele foi embora, Benito. O Sérgio Pires, a mesma coisa. Eu já fui embora uma vez da rádio. Ele já ousou várias vezes me enfrentar. Eu brincando e ele... Mas o professor Peixoto nunca, né? Jamais. Impressionante. Ele tinha um feeling, né, para essas coisas, né, Benito? Um feeling. Ele não esquentava a cabeça Primeiro com que nada. ele criou um personagem inesquecível. O Peixoto não é o Peixoto dos dinos. Não, outra coisa, eu acho que vocês nunca conheceram alguém mais desapegado. É verdade. É verdade. Ele nunca sabia se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro. Ele não andava de carro, estava sempre de estava carona. preocupado, nunca estava preocupado com isso. Porque ele não sabia nem o salário dele. Caía na conta e ficava... E é desse jeito, estou falando sério. O professor Peixoto é uma pessoa absolutamente desapegado das coisas terrenas, materiais. O que ele queria, na verdade, era enriquecer o seu conteúdo, a sua mente. Ele tinha sede e fome pelo saber. Era uma coisa impressionante. E ele tinha um problema, aliás, nós tínhamos um problema diante dele. Porque, para a gente saber alguma coisa nova que chegava numa publicação, vamos dizer, uma página para ler. A gente lia 10 vezes aquela página e a gente não conseguia memorizar. O professor lia uma vez, e se a gente chegasse e perguntasse daqui a um ano, professor, e aquela página? Aquilo lá estava na página 37 do livro tal, e aí ele fala a página toda. Ou não é assim? Não era assim? É incrível. Olha, Ele disse que lia um livro por dia, né? ele falava que ele lia 3, 4 livros ao Por mesmo vez. tempo. Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Olha, Beni, é um personagem inigualável, não vai ter outro igual na história da mídia rondoniense. E não é porque ele foi embora não, viu, gente? Não é porque o professor foi embora. Não é. Por favor. Vocês que o conhecem já da televisão e do rádio devem imaginar tudo que nós estamos dizendo aqui. Não tem nada que não seja absolutamente verdadeiro. Nos programas de sábado, eu não via a hora de dar uma cutucada nele para criar um clima. E ele aceitava. E porque ele sabia que aquilo era para isso mesmo. Exatamente. Eu gosto muito de uma história que o Everton sempre conta, de que o Everton entrou numa sala de aula, num auditório lotado de alunos. Foi. E eles chamavam os professores. Não quer que eu conte? Conte, por favor. É mais emocionante. Foi a primeira vez que eu vi o professor Peixoto na minha vida. Faz o quê? Uns 8 anos? Eu fui para uma palestra lá na São Lucas. Um desastre de palestra. Mas fui. Por minha culpa, não foi nada a ver com a São Lucas. E aí, eu sentei numa poltrona
o auditório lotado de alunos, devia ter mais de 500 alunos. E aí eles começaram a chamar, mas chamaram, o primeiro foi o professor, na época professor, Ricardo Pianta, hoje médico, lá do Hospital de Olhos Veloso. E eu, quando ele sentou ao meu lado, ele foi aplaudido, o Ricardo Pianta, foi aplaudido pelos alunos. E ele sentou do meu lado e disse, pô, cara, que bacana, os alunos te aplaudindo. Aí veio outro professor, foi aplaudido também, outro também foi. Ele disse assim, não, mas tu vai ver agora, quando chamarem o professor Peixoto. Eu disse, ele perguntou, tu conhece? Não, não conheço. Então espera. Uns 10 anos atrás ou um pouco mais. Quando entra o Peixoto para adentrar o auditório veio abaixo. Veio abaixo. Os alunos aplaudiam, assoviavam, batiam com os pés no chão, nas carteiras, blá, blá, mas era um barulho ensurdecedor. E o professor Peixoto entrou e assim, para todo mundo, né? Gaiato do jeito que ele é. Mas é um negócio que eu nunca vi. Aí eu cheguei aqui na TV no outro dia e falei para o Marlon. Disse, não, pai, ele é meu professor na faculdade de administração. As aulas do professor Peixoto terminam em aplausos. Nós, alunos, quando ele termina a aula, a gente aplaude ele, porque, na verdade, é um espetáculo a aula dele, é uma performance. Ele não dá uma aula tradicional como todo mundo dá. Então a gente aplaude ele, aplaude ele. Disse, meu Deus do céu, mas que coisa. Bom, passaram-se alguns anos, tinha um evento aqui na SIC, acho que vocês lembram, e aí o professor Peixoto veio para fazer uma palestra. Até então eu não tinha visto ele falar ainda. Mas ele fez uma palestra conversando com a gente que parecia que era amigo de todo mundo há muitos anos. E eu pensei comigo e depois comentei com o Marlon, esse cara aí tinha que vir para a TV fazer programa. Mas falei assim, tá, passou mais um pouco, eu estava internado lá no Einstein, em São Paulo, fui fazer uma cirurgia, e o Marlon me liga, eu já estava no período pós-cirurgia, disse, pai, lembra daquele professor, Jorge Peixoto, assim, assim, assim? Sim, meu filho. Pois é, eu quero contratá-lo para nos ajudar na administração da empresa, para que ele possa implantar uma série de situações, como é que fala aquela palavra, como é que deve se comportar, o compliance, aquelas coisas tudo. Vim para implantar tudo isso e tal, e eu disse, filho, o senhor aprova contratá-lo? Eu disse, filho, só numa condição, se ele for participar como membro efetivo do papo de redação no rádio e na TV. Ele, para vir só como administrador, eu não vou aceitar, vou fazer essa chantagem contigo. E o Marlon foi falar com ele e ele na hora topou. E assim começou a história do professor Jorge Peixoto, agora que é a verdadeira vocação dele, comunicador. Ele é um comunicador professor. Ele foi um comunicador professor. E aí ele se destacou e ficou provado que eu estava absolutamente correto quando vi pela primeira vez aquele professor e que na arte de comunicar, como eu já disse no meu editorial, era o melhor de nós. Então esse é um pedaço, assim, e ele diz, Everton, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Ele dizia isso o tempo todo. Contei bem. Eu estou fazendo o que eu não sabia que eu sempre queria fazer. Eu estou fazendo hoje, no rádio, na TV, uma coisa que eu não sabia que eu sempre queria ter feito. E a minha vida hoje está completa. Tenho minha família maravilhosa, linda, que eu amo, e tenho vocês. Professor Peixoto. Olha aí, ó, mais gordinho, aqui ele já está mais gordinho. Ele já estava cheio da saúde, ele chegou aqui bem. Mais bigodudo. Ele perdeu muito peso no final dos últimos 2, 3 anos, em razão daquele primeiro baque que ele sofreu. E ele teve a Covid, né? Também foi uma coisa muito agressiva. Foi muito agressiva.
Beni, eu lembrei de uma frase. Foi o que eu disse, que ele foi para o céu e voltou. Né? É verdade. Naquele período. Eu relatei há pouco, até vou repetir agora que tu chegaste, que num dos intervalos ele disse para mim, e eu acho que tu estava junto, sei que o Flávio estava junto. Ele disse, se eu morrer, eu vou morrer feliz, porque eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu sou agora aqui com os dinossauros. Que eu sou com os dinossauros. Olha aqui, ó, Shunsuke Tanabe, sempre participando com a gente, dos dinossauros. Everton, boa noite. Favor comunicar à família do professor Peixoto os meus pêsames. Apesar de não o conhecer pessoalmente, mas era uma pessoa que entrava no meu lar através dos dinossauros. Obrigado ao seu Shunsuke. Minha queridíssima Etelvina Rocha, olha só. Boa noite, Everton, que notícia triste, amigo. O professor Peixoto era um ser humano incrível, irreverente, um pouco teimoso e amado por nós telespectadores. É impossível não amar, vê-lo em sua essência única. Sua presença fará muita falta. Sentiremos saudades eternas. Que Deus possa confortar os amigos e familiares. Diz aqui a minha queridíssima amiga Etelvina Rocha, que foi secretária do governo do Estado, na Sejus, e ouvidora do Estado também. Etelvina é uma pessoa iluminada. Everton, boa noite. É a Marlene Silva, do Apunian. Tá aqui. Eu quero ver foto. Marlene do Apunian. Está aparecendo aí, viu, Marlene? Ela mandou mais cedo isso aqui, esse material. A Marlene Menini foi nossa colega aqui na SIC TV, que deixou muita saudade também. Everton, meu amigo, eu sinto muito a sua perda, a perda da família SIC TV. O professor vai fazer falta com a sua irreverência inteligente. Um abraço carinhoso. Eu lembro que eu dizia sempre, Beni, que quando nós perdemos o Sérgio Melo, foi embora o melhor de nós. Com certeza. Microfonezinho, por favor. Com certeza, Everton. Está todo mundo perdido aqui, gente. Tá, não. Imagina que, Imagina que o Beni não sabe falar mais com o microfone. Eu estou Perdeu o jeito catatônico. hoje. Não, É isso, ele perdeu. Eu vou ter que te levar para casa, porque vai perder o rumo, né, Beni? E agora morre de novo o melhor de nós, Beni. Ah, sem dúvida. só os ruins continuam. Né? É verdade. Eu acho que Deus está... O céu sempre escolhe os melhores. Eu tenho me esforçado para ser o piorzinho dentro dessa... Esse raciocínio aí. Mas enfim... O estranho nessa história, o professor Jorge Peixoto era o mais jovem entre os jovens, né? Exatamente. Ele era o mais jovem de nós. Tinha 68 anos. Eu tenho 72, o Everton tem 70 e o Beni tem 74, Beni. 75. Então o professor era quase como um filho para nós. Oi, meu amigo Everton, é a Miriam Ferrer aqui. Boa noite, meus sentimentos a toda a família do saudoso professor Peixoto. Quanta tristeza. E assim a gente vai fazendo esses registros tristes. Tem recadinhos que chegaram aí em cima, gente? Tem recadinhos? Levanta o braço aí, por favor. Porque tem gente que está em casa. Então vamos soltar os recadinhos. Os recadinhos chegaram no WhatsApp da SIC TV. Deixa eu ficar aqui pertinho da Nathalie, que já chorou aqui, já sentiu toda tristinha, né, Nathalie? É verdade. Todos da SIC TV, né, do grupo SIC sentem a perda. Verdade. Vamos soltar então os recadinhos? É possível? Vamos ver o que a gente... Vai demorar ainda um pouquinho? Aí vocês... Pode falar com a Nathalie aqui. Tá indo já. Tá indo? Uhum. Não precisamos cortar nem esperar, não? Então vamos lá. Vamos lá, ver os recadinhos que vêm de casa. A Denise mandou essa foto pra gente. Obrigado, Denise. Vamos ver quem mais está aí com a gente nesse momento. Estou muito triste, Jesus. Estou muito triste com essa notícia. Vai deixar muita saudade. Nossa, não estou acreditando que o professor Peixoto nos deixou. Deixo aqui todos os meus sentimentos à família e aos familiares e amigos. Jesus Fernandes, aqui de Ji-Paraná. Eu já ia pedir um milagrezinho para Jesus, mas não é aquele, é o lá de Ji-Paraná. Entendeu, né? Entendi. Lael Ezer, meu querido doutor Lael, meu colega na Câmara de Vereadores. Boa noite, Everton, passando para associar-me a esse momento de dor e saudade
pela trágica e inesperada partida do professor Peixoto, figura por todos admirada que de forma alegre e descontraída integrava o programa Papo de Redação deste amado meio de comunicação. Que Deus esteja confortando o coração dos seus familiares e amigos, bem como possa enxugar dos seus rostos toda lágrima. Dr. Lael Ezer da Silva, meu querido amigo aqui de Porto Velho, grande advogado. Tem mais ainda? Boa noite, Everton, estou em choque. Márcia Matos, não estou acreditando. Meus sentimentos a todos, uma grande perda, sempre vejo vocês no Papo de Redação. Márcia e Luiz Carlos, do bairro Conceição. Também com a gente, muito obrigado a vocês pelo carinho, pelas palavras de consolo. A gente entende assim também que nós não estamos sozinhos, vocês estão dividindo com a gente toda essa dor. Mas olha como está chegando o recado aqui, gente. Sargento Matias, lamentável a partida do dinossauro Peixoto, que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares da SIC TV. Eusébio Lopes do Candeias, que surpresa devastadora. O melhor da última geração dos grandes comunicadores de Porto Velho atendeu o chamado e partiu. Meus sentimentos a todos os dinossauros e familiares do nosso querido e inesquecível professor Peixoto. Eu quero daqui fazer uma sugestão para o Marlon. A gente já vai para o intervalo. Quando o Sérgio Melo nos deixou, quando o pai o chamou, nós transformamos esse estúdio auditório em auditório Sérgio Melo. Eu gostaria, Beni, Sérgio, de sugerir ao Marlon, a gente podia fazer um abaixo-assinado, Claro. para transformar o estúdio da Rádio Parecis em estúdio Jorge Peixoto, ou estúdio professor Jorge Peixoto. Bem pensado. Eu acho Tem que meu esse apoio. pode ser o batismo que a gente vai fazer. Gostou da ideia? Muito boa ideia. Então a gente vamos levar o Marlon Diego, eu tenho certeza que o Marlon vai concordar. Você já não pensou nisso antes, porque o Marlon sempre pensa antes da gente. Para transformar o estúdio da Rádio Parecis, estúdio onde o professor Peixoto ficava lá todos os dias, a partir das 12 horas até as 14, às vezes chegava às 10 da manhã também, né? E aí vamos dar o nome do estúdio da rádio de professor Jorge Peixoto. A gente vai para o intervalo. Podemos ir? Podemos, já já a gente volta. Vamos lá. Bem, 20 horas e 50 minutos agora. Joaci Loura Júnior. Lamentavelmente, perdemos o nosso amigo. Joaci chega agora. Todos nós fomos pegos desprevenidos. Joaci. Boa noite, Everton. Boa noite, Nathalie. Boa noite. Dinos, Beni, Sérgio, telespectadores. Eu estou como sem acreditar, Everton. A notícia realmente me pegou de surpresa. Mas a gente tem que saber que esse é o fim de todos nós, né? A gente não espera. Eclesiastes 2:7:2 diz que é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há banquete. Porque naquela que há luto você vê o fim de todos nós, de todos os homens. E o que eu tenho a dizer a dona Sueli, as meninas, Flávia, outra filha do Peixoto, a tantos amigos como nós, a tantas pessoas que nesse momento estão sentindo essa dor, é que Peixoto, para nós, vai ser uma pessoa imortal. Imortal pela sua sapiência, pelas suas falas, às vezes, descortês, pela sua genialidade, pela sua diferença.
Peixoto era um cara diferente. Um cara que quem o conhecia sabia que ele não era nada daquele personagem que foi criado nos dias de Papo Redação aos sábados. Criado por ele mesmo, por ele conta mesmo. dele. Exatamente. De forma muito genial, né? Eu disse ainda agora, Jaci, ele era o melhor comunicador de nós, né? Era porque se falava sobre tudo. Ele era nato. Nato, A né? Ele comunicação, falava... O poder dele de comunicar era impressionante. Ele falava tão bem que às vezes ele não conseguia fazer com que as pessoas entendessem o vernáculo tão culto que ele tinha. E você acabou não ajudando ele a conseguir a carteirinha da OAB, né? Porque ele não acabou o curso de Direito, né? Agora, o meu coração tá triste, cara. Eu assim, ainda estou sem acreditar, sabe? Sem acreditar. Joaci, não caiu a ficha ainda. Deixa eu aproveitar o tempinho que resta. Bom, primeiro, Giovanni Berno. Amigo Everton, estou perplexo ao ligar a televisão agora e me deparar com essa triste notícia da passagem do amigo e professor Jorge Peixoto. Tive o privilégio de ter feito um treinamento onde ele foi o instrutor e muito de marketing nos foi ensinado. Abraço aos amigos dinos e aos familiares, rogando a Deus pelo conforto. Os dinos perderam um dos neurônios pensantes e o mais crítico do programa. Fará muita falta. Com certeza, eu já disse, Giovanni, já que ligasse ainda agora a TV, o papo de redação nunca mais será o mesmo, com certeza. Tem uma fala que veio lá de Brasília, eu já anunciei no começo, chegou agora. O Irã Galo, se estivesse em Porto Velho, aqui estaria certamente conosco, mas ele de lá fez questão de enviar uma mensagem para que nós registrássemos também o seu sentimento de pesar. Podemos soltar? Acabamos de perder o nosso grande professor Peixoto. Eu estou muito triste e emocionado com essa notícia que acabei de receber do nosso presidente Everton Delgado. Everton. Foi a pior notícia que eu recebi em 2025. Perdemos um amigo, um irmão, uma pessoa muito culta. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa com tanto conhecimento e fraternidade. Meu irmão Peixoto, fique com Deus. O céu ganhou uma estrela essa que vai brilhar eternamente em nossos corações e em nossa mente. Peixoto, eu não sei como irei resistir a essa notícia. Eu estou em Brasília, mas fique com Deus, Peixoto. Você será eternamente lembrado. Pois é, lamentavelmente eu não sei se o Irã estava em algum evento, em meio a um evento, não sei. Vazou um áudio ali, mas o que importa é o sentimento que o Irã Galo fez questão de deixar registrado, a sua dor, a sua tristeza de também ter perdido um colega e amigo. Aliás, o Irã é o amigo que nos recebe sempre nas comemorações dos dinossauros, e o professor Peixoto era o segundo a chegar. O primeiro era o Sérgio Pires, que chegava geralmente à tarde, né? O evento era à noite. E era o último a sair. E o último a sair. Comida. Tem uma gravação aí, um vídeo, que a Kétila Ruiz pediu para a gente soltar aqui agora e vamos soltar. Vamos lá. 2025 já começa com uma grande perda para a família Sick. Perdemos o nosso dinossauro, Jorge Peixoto. Com suas opiniões afiadas, ele deu vida às mesas de debate do Papo de Redação. O professor Jorge Peixoto nos deixou, mas suas palavras sempre irreverentes e cheias de personalidade ecoarão por muito tempo. Eu estou de saco cheio com essa conversa. Que tempo do verbo é esse? É presente indicativo. Então é isso que eu quero dizer. Estou de saco cheio com essa sua conversa aí. Ponto. O senhor estaria melhor se tivesse ficado quieto. Futuro do prefeito. Abraço. Tá bom. Meu Deus
do céu. É bravo. Administrador, professor, tradutor, mas, acima de tudo, um debatedor incansável. Jorge nunca fugiu de uma boa discussão, direto, sem papas na língua. Ele tinha o dom de transformar qualquer tema em uma conversa polêmica e divertida. Os senhores não prestarem atenção no que eu falei, não faz a menor diferença. Nem para mim, nem para quem estava ouvindo. Um abraço. Não, quem estava ouvindo estava dormindo também. Ah, mas rapaz, espere Professor. no WhatsApp a conversa fiada que vai Professor. vir. Abraço para você. Formado pelo Centro Universitário São Lucas, Peixoto construiu uma carreira sólida na educação e gestão de pessoas. As rodas de conversa jamais serão as mesmas sem ele. A irreverência do professor Peixoto fará falta, mas o legado que deixa permanece. Descanse em paz, professor. Se você não parar em algum momento da sua vida, por exemplo, o dia de Ano Novo, não parar e não dedicar que seja um instante a refletir em como você tem sido e o que você pretende ser, da onde você está vindo e para onde você quer ir, sinto muito, você jogou mais um dia no lixo. Jogou mais um momento na escuridão da sua própria história. Olha aqui, ó. Dr. Heriberto Barroso, procurador de Justiça. Everton, faço questão de externar meus sentimentos de pesar, não só aos dinossauros, aos familiares e amigos do professor Peixoto, mas a todos que o ouviam e aprendiam por meio do papo de redação. Embora nem todos percebam, mas a verdade é que a missão dos professores é a mais grandiosa de todas. A razão é simples. Os professores preparam as pessoas para enfrentarem os desafios, as adversidades, o futuro. Graças aos professores, a humanidade evoluiu. E mais, o professor Peixoto colheu a oportunidade dos meios de comunicação para ampliar o universo de discípulos. Ele deixou um dos maiores legados que se pode deixar à humanidade, as boas lições da vida. A ele, minhas homenagens. Obrigado, doutor Heriberto Barroso. O professor Peixoto falava 4 idiomas, né? Fluentemente. Português, francês, inglês, alemão, espanhol. espanhol, 5 idiomas, com fluência, e ainda dava pitacos no latim. Latim. E, aliás, E no francês também. ele conhecia o latim, né? E Conhecia, no sabia francês o latim. também. Era um verdadeiro gênio. Gente, o tempo acabou. Programa que a gente não queria ter realizado. Mas Deus é quem sabe. Seja feliz hoje, amanhã E sempre. e Boa sempre, se possível. Até amanhã. Professor Peixoto, nós te amamos. Tchau, Peixotão. Olha só, olha que coisa linda. Querido.